Bora mergulhar em uma das histórias mais incríveis e talvez mais mal compreendidas de toda a Bíblia. É uma história que fala de união, de uma ambição que foi longe demais e de uma torre que prometia tocar os céus, mas que no fim acabou dividindo o mundo inteiro. Pois é, essa pergunta pulsa bem no coração do capítulo 11 de Gênesis. É uma pergunta sobre o poder e também sobre o perigo da nossa ambição quando a gente se esquece de Deus. Vamos entender isso juntos. Para a gente entender o que aconteceu, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Pensa só no mundo que tinha acabado de sair do dilúvio. Era uma humanidade inteira, unida, falando uma língua só e com um único objetivo em mente. Imagina a força que existia ali, naquela planície de Sinear. Todo mundo se entendia, todo mundo pensava do mesmo jeito e toda essa energia coletiva foi direcionada para um projeto gigantesco: construir uma cidade com uma torre como ninguém nunca tinha visto antes. E aqui, gente, é que tá o pulo do gato. O problema não eram os tijolos, não era a engenharia. O problema estava no coração, na motivação. Eles não queriam se espalhar e encher a terra como Deus tinha mandado. Eles queriam se juntar, se concentrar. Queriam um monumento para a glória do nome deles e não para a glória de Deus. Essa união toda, que parecia tão poderosa, estava na verdade contaminada por um orgulho profundo. E é esse orgulho que se torna o verdadeiro centro dessa história. Olha, Santo Agostinho resumiu isso de um jeito genial. Ele enxergava Babel como a cidade dos homens, sabe? Construída na base do amor próprio, da autossuficiência, o exato oposto da cidade de Deus, que é construída na humildade e na dependência dele. E aí vem o reformador João Calvino e nos dá outra sacada fundamental. O que Deus faz em Babel não é um ato de vingança ou destruição, mas de preservação. Ele interfere para salvar a humanidade dela mesma, de uma união que, sem o governo de Deus, se tornaria uma tirania. E a resposta de Deus para essa rebeldia toda, ela é cheia de uma ironia e de um poder que são impressionantes. Ele não manda um raio do céu. Ele age de um jeito muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais profundo. Agora se prepara que essa parte aqui é sensacional, é a genialidade do texto bíblico. Para os babilônios, o nome da cidade deles, Babel, significava algo grandioso, portão dos deuses. Era o máximo, né? Mas a Bíblia vem e faz um jogo de palavras incrível, usando o som da palavra em hebraico para dar um significado totalmente novo. É isso mesmo! Em hebraico, Babel soa igualzinho à palavra Baal, que significa, adivinha só? Confundir. O texto está, na prática, rebatizando a cidade. Aquilo que era um símbolo de orgulho e poder se torna para sempre um sinônimo de confusão. E a ironia não para por aí, não. O texto diz que Deus desceu para ver a cidade e a torre. Pare e pensa nisso um segundo. A maior obra de engenharia da humanidade, feita para tocar o céu, era tão, mas tão insignificante na perspectiva de Deus que ele precisou, entre aspas, descer só para conseguir olhar. Isso escancara a distância infinita entre o Criador e a criatura. Depois da confusão das línguas e de todo o mundo se espalhar, a narrativa da Bíblia faz uma mudança de foco espetacular. É como se uma câmera de cinema saísse de uma cena de multidão e desse um close no único rosto. A lente da câmera que estava mostrando o panorama de todas as nações agora dá um zoom poderoso. Ela passa por cima de todos os povos confusos e começa a seguir uma única linhagem, uma única família. O texto nos guia pela mão, passando pela genealogia de Sem, o filho de Noé, e depois de várias gerações ele para e nos apresenta a um homem chamado Abrão. No meio do caos global, Deus preservou uma linha de promessa. A resposta de Deus para a rebelião de Babel não foi só juízo, foi o começo de um plano de redenção. E pode acreditar, essa história não termina em Gênesis não, de jeito nenhum. Ela ecoa por toda a Bíblia, até encontrar sua resposta final e mais poderosa lá no Novo Testamento. Olha só que contraste absurdo. Em Babel, a humanidade tenta subir para alcançar Deus por conta própria, e o resultado é confusão e divisão. Já em Pentecostes, é Deus quem desce até a humanidade, na pessoa do Espírito Santo, e o resultado é compreensão, é união. O milagre de Pentecostes, onde cada um ouviu o evangelho na sua própria língua, é a reversão divina da maldição de Babel. Tá, mas e aí? O que essa história de milênios atrás tem a ver com a gente hoje? Primeiro, ela nos convida a examinar nossas próprias ambições. Ela nos desafia a entregar o controle, confiando que o plano de Deus é melhor que o nosso.
E por fim, ela nos mostra o valor imenso da obediência simples. Afinal, Abrão não construiu uma torre, ele só desmontou sua tenda e seguiu a voz de Deus. No fim das contas, a mensagem é essa, cristalina e poderosa. Deus não se impressiona com os nossos grandes projetos que nascem do orgulho, mas Ele se alegra e sustenta a fé que se mostra na obediência, por mais simples que ela pareça. E isso deixa a gente com uma última reflexão, né? Será que a confusão de Babel não foi o fim da história, mas um começo doloroso e talvez necessário? Talvez o palco precisava ser limpo para que a verdadeira história da redenção pudesse começar. Não com a arrogância de uma multidão, mas com a fé silenciosa de um homem só, Abrão.